Eu não sei se alguns de vocês que estão me assistindo agora conhecem o professor Rodrigo Silva. Ele é pastor adventista e arqueólogo. O professor Rodrigo é uma das pessoas que eu admiro muito. E em especial ele, como ele é arqueólogo, ele usa a ciência para reforçar a fé dele. É muito interessante. Por sinal, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar o canal dele no YouTube, que é excelente e você vai encontrar muitas lições de vida. E existe um vídeo dele que leva o mesmo título desse nosso vídeo aqui, aonde ele narra uma fábula e ele vai usar justamente essa fábula para ilustrar algo, um fenômeno que está ocorrendo nos dias de hoje e que está destruindo com a nossa sociedade e também com o Aikido. E é justamente essa fábula que eu vou usar aqui para fazer a mesma coisa. E que fenômeno é esse que ele cita e que está destruindo, inclusive, as pessoas que frequentam a igreja e, como eu disse, também está destruindo os praticantes de Aikido. Então, no vídeo dele, o professor Rodrigo, ele fala o seguinte, que hoje em dia, veja só, isso é um pastor falando. Ele diz assim que hoje em dia é complicado pregar o evangelho. Por quê? Porque, segundo o professor Rodrigo diz, segundo o professor Rodrigo fala, falar as verdades de Deus tornou-se impopular, ao ponto de muitas vezes você ofender as pessoas simplesmente por falar as palavras de Deus, as verdades de Deus. E qualquer coisa que você fala, e aí eu falo agora como um professor, e os outros professores que estão me assistindo com toda certeza vão concordar comigo, que da mesma maneira que o professor Rodrigo no púlpito de uma igreja, quando ele fala alguma coisa, mesmo que esteja contido na Bíblia, ele se arrisca a levar pedrada. E isso é uma grande verdade. Então, muitas vezes você, como professor de Aikido, você está lá tentando ajudar o aluno. E muitas vezes acontece o quê? Você vai dar um exemplo, aí o aluno fica lá na dele e diz, tá vendo? Isso é pra mim. E tem uma pergunta que ele fala no vídeo, que ele faz no vídeo dele, que é assim: como pregar o evangelho nessa geração se tudo ela se ofende? Então o professor Rodrigo ele diz uma coisa que eu vou dizer a mesma coisa aqui para vocês. Ele diz assim, que a gente tem que colocar o amor em primeiro lugar. E aí você pode dizer assim, mas um dojo de Aikido não é uma igreja. Veja bem o que foi que eu disse. Colocar o amor em primeiro lugar. Se você diz que isso não tem nada a ver porque um dojo não é igreja, então você nunca ouviu aquela afirmação que diz Aikido, a arte da paz. Tudo isso que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade é decorrente de um processo. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Porém, é um processo que a gente pode vencer. É como normalmente eu digo para as pessoas: você não vai resolver seus problemas
só sabendo que você tem uma doença, mas sabendo que você tem uma doença e como curar essa doença. Mas vamos lá para vocês entenderem uma parte desse problema que eu vou explicar justamente contando sobre essa fábula. É a fábula do velho, do menino e do burro. A fábula, ela narra o seguinte, que existia um velho, tinha um neto, e esse velho tinha um burrinho. Num determinado momento da vida dele, ele passou a apresentar alguns problemas financeiros e ele precisou vender o burrinho, né, o jumento. Então ele pegou o jumento, pegou o neto dele pela mão e saiu pela estrada em direção à cidadezinha que ficava próxima, né, para vender o burro. Num determinado ponto da estrada, uma pessoa passou por eles e fez o seguinte comentário: meu Deus, que idiotice! Será que eles não sabem que o burro ele tem justamente a função de levar carga e fica andando os dois podendo estar montado no jumento? Aí ele olhou pro neto, aí fez assim: não é que é mesmo? Vamos montar. E montaram. Chega mais à frente, passa uma outra pessoa e faz um outro comentário: que coisa absurda, que maldade que eles estão fazendo com o jumentinho. Duas pessoas em cima de um jumentinho. Que maldade fazer isso com o animal. Que sobrecarga. Aí o que é que ele faz? Ele pega o neto dele e coloca no chão para ele ir andando. Aí dá a corda que estava amarrada no jumento e o neto foi puxando. Quando chega mais na frente, aí uma terceira pessoa, né, faz o seguinte comentário: que coisa absurda, seu velho. Você fazendo de escravo o jumento e o menino, além do jumento ter que lhe carregar, o menino tem que ser seu escravo puxando. Aí ele fez assim: sabe que é isso mesmo? Aí ele desceu do jumento, colocou o neto dele montado no jumento e ele foi puxando o jumento. Daqui a pouco passa uma outra pessoa e mais um comentário: menino malvado, que coisa feia. Você na flor da idade, aí sentado descansando no lombo do jumento, e deixa esse senhor, já cansado da idade, ter que andar. Que menino malvado. Bem, existe uma versão da história que diz que no final de tudo termina o menino e o velho carregando o jumento. E sem as pessoas perceberem, esse é um dos males que está acontecendo no mundo hoje em dia. De tanto ouvir coisa errada e aprender coisa errada, principalmente na televisão, porque hoje em dia a televisão, infelizmente, só ensina o que não presta. Me desculpe quem está assistindo esse vídeo e assiste televisão, mas essa é a verdade. Se pelo menos a televisão ensinasse para as pessoas, principalmente para as crianças, boas coisas, mas não é o caso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu assistia o quê? Por exemplo, Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quanta coisa a gente aprendia, né? E nessa época a gente aprendia a respeitar os mais velhos, a gente aprendia a respeitar os nossos pais. E isso, infelizmente, acabou. Então, qual era a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje aqui? Quem é que você pretende ser a partir de agora? Uma pessoa que vai amar o seu próximo
e vai aprender a ouvir com amor o seu próximo, ou você vai ser aquele tipo de pessoa que vai carregar o jumento nas costas? De coração, muita paz para você, um grande abraço e tenham uma grande semana.